Oi, pessoal, bom dia. Falando aqui para vocês, direto de um quarto de hotel, no meio de uma viagem bem longa. Me desculpem se a internet não estiver muito boa. Muito prazer enorme estar aqui. Convite da Campus Party, de novo, nesse evento, dessa vez virtual, mas é sempre um prazer colaborar com o ecossistema. Eu vim falar hoje para vocês de uma das peças mais importantes na captação de investimento, que é o DEC. O deck, ele é relativamente simples de se fazer, mas ele tem alguns truques que podem ser a diferença entre você conseguir chamar a atenção do investidor, conseguir fazer com que ele realmente preste atenção naquelas informações e queira seguir adiante com você, ou não. Então, se o seu deck não tiver bem elaborado, claro, não tiver as informações que são importantes, muito provavelmente você vai estar perdendo uma oportunidade com esse investidor que você não vai ter novamente, porque dificilmente o investidor volta a olhar um deck que ele não gostou ou que ele não entendeu. Então, eu vou tentar falar algumas coisinhas que são comuns, alguns erros comuns, as coisas que precisam ter dentro do deck para que vocês tenham mais chances de sucesso, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu me apresentar, né, eu sou empreendedora de tecnologia há muitos anos, né, eu participei de 5 programas de aceleração em 3 países diferentes, então tenho bastante bagagem aí, não só prática, mas também como teórica, de vários mercados diferentes. Eu vendi 3 empresas, fali 2, criei uma ONG, hoje eu toco a Digmatch, né, eu já recebi investimento nacional, internacional, equity crowdfunding, investimento anjo, investimento de grupo de anjo, investimento de fundo, e cada um tem as suas particularidades. Faz muito tempo que eu mentoro startups, tento ajudar aí os meus pares nessa jornada, que eu sei que não é fácil, tocar uma empresa e ao mesmo tempo ainda buscar, né, todas as informações que são necessárias, amadurecer o negócio, se aprimorar, né, as suas habilidades e aprender várias outras novas que você nem teria ideia. Hoje eu já sou advisor de algumas empresas consolidadas, né, eu escrevi alguns livros, um dos mais recentes chama Investimento em Startups, o que ninguém te contou, que faz exatamente a desmistificação desse processo de captação da startup, com dicas, com coisas, então depois quem tiver interesse, dá uma procurada. Sou palestrante, procuro aí dividir, compartilhar o conhecimento, encurtar, né, os caminhos de quem está nessa jornada, e mais importante, eu sou mãe das gêmeas Lara e Laís, que são a minha grande motivação da minha vida. A Digmatch, ela é uma consultoria que ajuda startups a fazerem a preparação para a captação de investimento, né, tanto a parte de estratégia de captação quanto documentação, e faz o match com os investidores. Estando nesse mercado, né, fazendo parte desse dia a dia dos empreendedores e do processo de captação, é o que realmente me permite falar com vocês com tranquilidade sobre esses truques, sobre essas dicas aí de captação. Então, a primeira coisa que eu vou falar é a diferença que é muito comum as pessoas confundirem, né? O que é um deck, o que é um pitch e o que é um business plan. Parece óbvio, porque são palavras diferentes, são objetivos diferentes, audiências diferentes, mas às vezes na hora que o empreendedor está preparando esses documentos, ele não leva em consideração qual que é o objetivo. Então, o que é o deck? O deck, ele é uma apresentação de negócio, né? Então, ele tem que ter informações que mostrem para a pessoa que está vendo aquela apresentação que o seu negócio é viável, que o seu produto faz sentido, que o seu time é capaz. Então, ele é uma apresentação que ele tem por trás dela outros documentos que vão ser verificados em outros momentos, como, por exemplo, as projeções, os contratos, tudo isso está atrelado ao deck. Quanto você vai captar, qual que é o valuation, qual que é o momento da sua startup, quais são os seus dados de crescimento que você colocou. Então, o deck, ele é um documento, né? E esse documento, ele tem que bater com outros documentos que futuramente o investidor pode vir a pedir. No deck, você vende um negócio, você vende algo que vai trazer retorno para o investidor e por isso que é interessante. O pitch, ele é uma apresentação que ele tem muitas coisas que são similares ao deck, mas ele é uma apresentação onde você vende uma ideia,
você vende um projeto, você vende um sonho, você vende aquilo que você quer fazer. No deck, normalmente você não está no momento da apresentação. Esse deck ele vai ser enviado, repassado por e-mail para outras pessoas, onde você não vai ter oportunidade de mostrar o seu brilho nos olhos, né, de improvisar, de complementar uma informação. O pitch, ele é mais superficial, ele não precisa ter todas as informações, até porque ele acaba sendo para uma apresentação para uma audiência mais aberta. Então, você faz um pitch num palco, você faz um pitch numa competição, e o objetivo acaba sendo muito mais que as pessoas saibam que você existe, que existe aquela ideia, né, e conseguir parcerias e futuros contatos. Você não está vendendo necessariamente o seu negócio, você está mostrando que aquilo existe e tentando ganhar a atenção, tentando despertar interesse a partir daquele pequeno quadro que você está apresentando. Então, o pitch, ele pode não ser tão profundo, porque você não sabe exatamente quem são as pessoas que estão olhando. O deck, por conter informações, muitas vezes estratégicas, dados, números, ele tem que ser entregue para as pessoas certas. O business plan, ele é uma apresentação, que ele pode ser feito num formato totalmente diferente, mas que basicamente ele fala da sua visão, ele fala das suas estratégias, seja de marketing, seja de vendas, ele fala da tua análise de concorrência, então ele é muito mais detalhado, né, do que um deck ou do que um pitch. Então, o business plan é um documento que você elabora, hoje poucas pessoas utilizam esse documento, somente em estágios muito mais avançados, né, mas é um documento que dá uma visão geral de todos os aspectos da sua startup, e não só relacionados ao produto que você está desenvolvendo. Outro ponto importante, antes de você pensar em fazer um deck, é você entender que tipo de investidor que você está procurando. Porque para cada momento da sua startup, o seu deck vai evoluir em caminhos diferentes. Quando você é uma startup bem iniciante, você não vai ter muitos dados. Então, você tem que dar ênfase em outros pontos, como, por exemplo, a questão do mercado, a questão do time. Quando você é uma startup que você já está mais avançada, que você já tem dados, que você tem receita, que você tem clientes, então você dá muito mais destaque para os seus dados numéricos. Então, você consegue mostrar muito mais claramente, né, a relação financeira, a relação econômica, né, a viabilidade desse negócio. Então, dependendo do tipo de investidor, você vai usar um tipo de linguagem, você vai acrescentar alguns slides adicionais ou não. E como é que você entende que estágio que você está? Hoje, funciona mais ou menos assim, a partir do momento que você teve a ideia, até o momento que você chega a descobrir realmente o seu modelo de negócio e criar uma máquina onde você precisa simplesmente ajustar, que seria a fase de grow, você é early stage. E é muito fácil, dentro do universo de investidores, você encontrar investidores que se dizem investidores early stage. Mas se você não analisar o portfólio, o tamanho do cheque, que tipo de interesse que esse investidor tem, você vai acabar falando com muitas pessoas que não fazem sentido. E o processo de captação, ele é um processo que toma tempo. Então, quanto mais informação você tiver daquele investidor que você quer abordar, mais certeiro você vai ser. Porque você vai falar com pessoas que fazem sentido. Então, se você está procurando, por exemplo, um aporte de 600 mil reais, de 800 mil reais, não faz sentido você ir falar, por exemplo, com um fundo de investimento. Por quê? Porque não é o tipo de cheque, o tamanho de cheque que eles costumam aportar. Muito mais fácil você falar com um grupo de anjos ou você falar com investidores individuais. Se você está buscando um cheque, por exemplo, de 3 milhões, 4 milhões, você vai ter que ir para grupos de anjos maiores, mais consolidados, ou já direto para fundos. Então, é importante você entender qual investidor que faz sentido para você saber qual investidor que você vai enviar esse seu deck. Como que você acha investidor? Bom, o contato, né, a apresentação feita por alguém que já conhece investidor te dá muito mais possibilidades. Se você não tem essas conexões, eventualmente você vai precisar começar do zero. Então, você vai ter que achar em eventos, você vai ter que achar no LinkedIn, e você vai ter que criar um relacionamento com esses investidores até chegar a um ponto de você realmente entender que faz sentido para você, e então você falar sobre captação. Relacionamento faz parte do processo de captação, então não adianta simplesmente
enviar, né, como se fosse um e-mail marketing, seu deck para todos os investidores, porque você vai estar distribuindo informação da sua empresa para pessoas que não fazem sentido. E aí, quando a gente fala de deck, as pessoas entendem que é simplesmente começar e fazer um monte de slides. O deck, na verdade, como eu disse, ele é um documento. Ele é um documento que serve para vender um negócio, mostra a viabilidade financeira, a capacidade de retorno financeiro para o investidor daquilo que você está fazendo. Então, você tem que começar o seu deck fazendo as suas projeções. Por quê? Porque dentro das suas projeções, você vai conseguir entender como que você vai investir o dinheiro, quais são as suas necessidades de contratação, de investimento em marketing, em que área. Ele vai fazer você pensar no seu negócio, e isso são informações que o investidor, em algum momento, ele vai querer receber de você. Então, quando você coloca as suas projeções, você faz item por item, como que vai ser o seu crescimento, e você vai ajustando isso conforme as respostas que você vai tendo, porque todo mês você vai aprendendo um pouco mais do seu negócio, você consegue dar mais segurança para o investidor. E, uma vez que você envia o deck e o investidor se interesse, a próxima coisa que ele vai te pedir vai ser a projeção. Então, é importante que você já tenha isso pronto no momento que você começar o seu processo de captação. Uma dúvida comum é quanto captar, né? Às vezes a gente vê as pessoas chegando com números muito redondos, né? Eu quero captar 1 milhão, eu quero captar 800 mil, eu quero captar 4 milhões, mas não parou para pensar exatamente quanto que é o necessário para se chegar no próximo estágio. Você tem que captar o que você precisa para, primeiro, chegar até uma próxima rodada, porque a partir do momento que você entrar no jogo de investimento, o investidor, ele entra para sair. Então, ele vai entrar contando que você vai fazer novas rodadas e que numa dessas rodadas ele vai ter a possibilidade de realizar o lucro dele. Se ele não vê que você vai fazer novas rodadas, ele não vai enxergar que ele tenha condições de realizar lucro. Então, o dinheiro dele vai ficar parado, então isso para ele não é interessante. Então, quando você projeta a sua rodada, você projeta de forma que você consiga levar a sua startup até a próxima rodada, o que normalmente acontece entre 12 e 18 meses da rodada atual. Além disso, quando você pensa em captar, você tem que entender para que você está captando. Então, por exemplo, se você vai fazer uma captação porque você precisa investir em tecnologia, porque você vai fazer uma feature nova, né? Então, você tem que ter quais os objetivos. O que esse dinheiro vai ser usado como ponto principal? Óbvio que no processo vão haver ajustes e vai ter coisas que não estavam previstas que vai acabar consumindo esse dinheiro, assim como receitas que vão entrar, que vão completar o objetivo. Só que é importante você fazer esse cálculo e colocar os objetivos, entender especificamente com cada item o que você vai precisar, para que você não faça uma captação nem menor, nem maior do que você realmente precisa. Se você fizer menor, o dinheiro não vai ser suficiente, você vai ter que, antes do tempo, começar a se preocupar com o processo de captação novamente, e você vai perder credibilidade com esses investidores que normalmente não vão conseguir te ajudar, né, a completar esse caminho. Eles vão realmente segurar porque você já não cumpriu uma das coisas que você se comprometeu. Se você captar demais, você vai trabalhar muito confortável, só que você vai fazer uma diluição, vai abrir mão de ações no momento muito inicial da sua empresa. E isso faz muita diferença lá na frente, porque conforme você cresce e o seu valuation cresce, cada % vale muito. Então, é importante você ter o máximo de preparação, o máximo de raciocínio possível dentro do número que realmente faz sentido e o que isso vai te levar, até onde isso vai te levar e quanto você quer realmente diluir naquela etapa. Então, fazer as diluições de forma inteligente permitem que o seu negócio continue sendo atraente para novos investidores. Outra dúvida comum é valuation. Algumas pessoas até colocam no deck quanto que ela está pedindo, né? Então, muitas vezes a gente vê no deck, eu quero 1,5 milhão por 10%, ou eu quero 1 milhão por 15%. Essa informação não precisa estar no deck, tá? Por quê? Porque o valuation é uma negociação. E você tem que entender qual é o valuation que você precisa ter de acordo com a sua jornada de captação, de acordo com o que você já tem. Então, você precisa
entender e defender esse valuation. E aí, então, você negocia isso com o seu investidor. Quando você começa o seu processo de captação, você tem que ter em mente qual é o seu valuation e até onde você está confortável a negociar, porque é uma negociação e é óbvio que o investidor vai tentar conseguir um valuation que seja mais interessante. Só que o valuation, ele tem que fazer sentido, porque se a startup tiver com valuation muito baixo, ela vai captar na próxima rodada numa condição de desvantagem, o que vai prejudicar o crescimento e a competitividade, e se ela tiver um valuation muito acima, ela vai afastar outros investidores. Então, é importante você ter equilíbrio quando você determina o teu valuation. E aí, vamos ao que interessa. O deck, que é realmente o seu gancho, a sua porta de entrada para fazer com que o investidor tenha vontade de conhecer mais e fazer parte da sua empresa. O que o deck tem que ter? Principal, não esconder informação. O deck, ele é um documento, e ele é um documento que vai basear, a decisão do investidor vai se basear nele. Então, se você mentir, se você aumentar, se você tiver lá coisas que você não consegue depois provar, isso vai gerar uma quebra de confiança, e isso vai te prejudicar no futuro. Então, você vai acabar queimando esse contato, muitas vezes por ter colocado coisas ali, simplesmente no calor do momento, na empolgação, ou querendo você mostrar todas as informações de forma clara, consciente, e os problemas que você tem, como você pretende resolver, do que você esconder ele embaixo do tapete, porque lá na frente, numa due diligence, vai aparecer, e aí você vai ter passado todo esse processo e não vai conseguir receber o investimento. O deck, como ele contém muitas informações sensíveis, é importante que ele não seja enviado para qualquer pessoa. Então, é uma coisa que você realmente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque existe hoje, infelizmente, no mercado, pessoas que não têm boas práticas e que acabam solicitando decks ou demonstrando interesse e acabam utilizando essas informações, às vezes, até para ajudar startups do próprio portfólio, para usar de comparativo. Né? Então, é importante você saber com quem que você está lidando, né? Qual que é a história dessa pessoa no mercado, desse investidor, qual que é o portfólio, se ele já tem um concorrente no portfólio, muito dificilmente ele vai investir em você. E aí você vai acabar entregando informações que, na verdade, vão dar uma vantagem para o teu competidor. Então, muitas vezes acabam marcando até uma reunião e perguntando mais, e você acha que você está fazendo sucesso, mas, na verdade, você está entregando o ouro, né? Contando os seus erros e seus acertos, o que vai economizar tempo aí para o teu concorrente depois. O deck, ele precisa ser de muito fácil leitura. A gente tem na Dilimet traqueado o tempo médio de leitura de um deck, a primeira vez, que é a primeira impressão. Os investidores, eles levam, em média, 2 minutos e 40 segundos para olhar um deck. Então, se o seu deck tiver muito texto, muita informação, se for muito confuso, o investidor, ele simplesmente não vai parar para ler. Então, ele é muito importante que esteja claro, que você consiga usar ícones, que você destaque os números que são importantes, que você consiga passar a informação, né, de forma rápida, que com o passar de olhos ele consiga entender. O investidor, se ele se sentir desconfortável, se ele tiver dúvida, ele não tem para quem perguntar. Então, ele não vai te mandar um e-mail para esclarecer. Ele vai simplesmente passar para a próxima startup e você perdeu a sua chance. Então, é muito importante que você use essa primeira impressão da melhor forma possível para que você realmente consiga despertar o interesse do investidor, né, para as próximas etapas. Não para deixar coisas ainda que ele não conseguiu entender. Deixar ele curioso para ver, nossa, como que você conseguiu fazer algo tão legal. Bom, eu vou deixar essa tela um pouquinho, para quem quiser. Esse é um template básico, né, dos itens que o deck precisa ter. Todos os decks precisam ter, no mínimo, essas informações. Esse é um template básico, mas é muito importante que você coloque a sua identidade nele, né, então é mais um lembrete para você não deixar de passar, né, nesses tópicos. Um deck simples, ele tem normalmente entre 12 e 15 slides. Então, não adianta fazer um deck enorme, com um monte de informação, porque o investidor não vai nem abrir. Quando você abre um deck que tem 30 slides, a não ser que você esteja fazendo uma análise de um Sirius B, né, você não vai parar para ler, porque é o tempo de ler 2 decks.
Então, isso faz diferença. Então, ser bem sucinto, bem claro, bem objetivo em cada tópico, mas não esquecer nenhum deles. Alguns slides adicionais, como eu disse, dependendo do estágio da sua startup, você vai conseguir incluir. Se você tem mais dados, se você tem mais tempo de mercado, se você está captando um Series A, você tem a possibilidade de colocar informações que são relevantes. Então, não adianta colocar um monte de informação que não vai ser lida e que vai dar a impressão aí só de que você está realmente enchendo, né, o seu deck e não tendo uma consistência, não tendo uma clareza, né, e se transformando numa coisa chata, né, confusa, né, de passar a mensagem que você quer passar. Beleza? Então, vamos entrar dentro dos tópicos. Eu vou correr um pouquinho para a gente poder ter tempo, quem quiser fazer alguma pergunta, né, mas depois que eu deixo os meus contatos se tiver alguma necessidade específica. Uma das coisas comuns, né, quando a gente pega um deck, a gente recebe deck o tempo todo, e é importante que vocês entendam que o investidor, ele é ocupado, né, ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, ele tem startup no portfólio, ele está recebendo novas startups, então, ele realmente acaba sendo seletivo com o tempo dele. Se o deck, ele não claro, se ele não faz sentido, ele não vai se preocupar, né, em se aprofundar, em voltar. A não ser que você seja o melhor amigo de alguém muito importante para ele, especialmente se há um relacionamento mais distante, mais frio, você realmente tem que utilizar de forma inteligente o seu deck. E uma das coisas que a gente vê bastante são os decks utópicos, né? Então, empreendedores que colocam que eles vão democratizar algo, que eles vão disruptar, que eles vão inovar, que eles vão mudar a maneira como o mundo funciona, isso tudo mostra uma coisa que não é real, né, é muito difícil de ser alcançada, né, e que também acaba não dando uma credibilidade para o empreendedor, né. A gente está falando de negócio, então quando a gente fala de negócio, as coisas precisam ser objetivas. E uma das coisas que a gente vê bastante é uma falta de sintonia entre o problema e a solução. Então, muitas vezes, a startup não sabe explicar qual que é o problema real que ela está resolvendo, né? Qual que é a situação que fez com que as pessoas precisem desse produto, que elas se decidam a pagar por esse produto. Né, a dor, o problema, né, a oportunidade, o benefício, né, o que realmente faz diferença. Então, a sua solução, ela precisa, de alguma forma, economizar ou tempo, ou dinheiro, ou criar um novo mercado. Se ela não está fazendo isso, ela realmente não vai se mostrar relevante. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, existem inúmeros problemas, e a gente sabe que existem inúmeros problemas, a gente sabe que o problema da fome no mundo é enorme, mas isso não quer dizer que a sua solução, que o seu aplicativo, que o seu site vai resolver esse problema. Então, foque naquilo que você resolve. Então, vou dar um exemplo básico. Vamos supor que eu tenho necessidade de economizar dinheiro e eu tenho um descontrole financeiro. Então, eu começo, né, a pegar o extrato do banco e colocar numa planilha de Excel para saber como é que eu estou gastando meu dinheiro e para ver onde eu posso economizar ou como eu posso ajustar o meu orçamento para sair da minha dívida. Qual que é o meu problema? O meu problema é o descontrole financeiro causado pela falta de informação. Só que hoje, o que eu faço? Eu pego o meu extrato de banco e eu coloco na planilha de Excel. Então, eu gasto tempo fazendo isso. Com isso, as minhas informações acabam ficando desatualizadas, porque eu não faço isso o tempo todo. E aí, o que você vem? Você vem com uma solução. Então, vamos supor que você criou um aplicativo que pega o meu extrato de banco e ele vai automaticamente alimentando dentro das categorias o que eu estou gastando. Então, eu consigo, sem esforço nenhum, sem gastar tempo, simplesmente ter essa informação consolidada. Então, eu tenho um problema, que é a minha falta de organização, o tempo que eu gasto para atualizar minha informação financeira, para poder visualizar, e a sua solução, ela faz isso automaticamente. Problema, solução, conectados. E aí, o que acontece? Um outro tópico que gera dúvida é diferencial. Então, assim, qual que é o diferencial que você oferece? O diferencial que você oferece, além
da solução, porque, querendo ou não, a planilha do Excel, ela solucionava o problema. Eu conseguia ver as informações, ela me dava trabalho, mas ela resolvia. Mas, além de você resolver de uma forma mais interessante, de me economizar tempo, você tem um diferencial. O teu aplicativo, ele me dá dicas, por exemplo, de como mudar, qual a categoria que eu posso economizar, de repente, um cartão de crédito que eu poderia ter uma taxa menor, ou um empréstimo que eu poderia pegar. Então, isso são coisas que são adicionais. Eu resolvi o problema de uma forma, você resolveu o problema, e você me deu coisas a mais. Então, o diferencial é o que vai além de solucionar o problema. Eu soluciono o seu problema, mas eu faço mais por você. Então, isso é o que você tem que analisar dentro do teu produto, como que você vai além, e tratar como diferencial. Diferenciais são importantes, por quê? Porque eles permitem mostrar que você consegue ver além da necessidade do cliente e criar novas oportunidades de mercado. E isso faz com que o investidor também veja que você tem visão do seu negócio. O modelo do negócio é basicamente como que você faz dinheiro. E é muito comum, às vezes, as pessoas terem ou apresentarem várias opções de fazer dinheiro. Então, eu faço dinheiro com assinatura, mas aí eu vendo uma propaganda, aí eu ganho mais a comissão de não sei o quê, e aí eles colocam tudo igual. É importante que o seu modelo tenha uma fonte principal, e essa fonte principal, ela seja sustentável. É onde você tem que mostrar a viabilidade econômica. Então, se o meu modelo de negócio principal é a assinatura, os meus dados de viabilidade econômica têm que ser com base na assinatura. E aí eu posso apresentar como adicionais as outras formas que eu posso ganhar dinheiro. Então, eu tenho a assinatura que já dá dinheiro, e aí eu tenho mais isso, mais isso, mais isso, que são outras fontes, né, secundárias que eu posso implementar ou não. Por que isso é importante? Foco. Se você está tentando ganhar dinheiro de várias formas diferentes, o que vai acontecer é que todo o seu esforço de marketing e vendas também vai ser diluído. Então, é importante que você tenha foco em um modelo de receita que seja extremamente viável e que, uma vez que você esteja consolidado, que essas outras fontes venham ou naturalmente ou que possam ser adotadas conforme o interesse, conforme a estratégia. Então, não adianta ter 3 fontes de receita, né, e você não ser bom em nenhum deles. Tá? Então, é muito importante você demonstrar isso dentro do teu modelo de negócio. Clientes e mercado. Quem são as pessoas que efetivamente pagariam pela sua solução? Quantas são essas pessoas? Qual que é o tamanho? É regional? É global? Onde que você pode expandir? Você pode expandir isso nacionalmente, internacionalmente? A tua solução funciona em outros países? Não funciona? Se é uma solução nacional, esse mercado é grande o suficiente para suportar a sua capacidade de crescimento, a sua necessidade de crescimento? Então, isso são dados que são importantes. Às vezes é muito difícil conseguir achar essas informações, né, mas isso tem muita relação de você entender qual que é o segmento que efetivamente você está atuando, né? Então, existem associações, existem pesquisas que você consegue dados pelo menos aproximados. Não adianta chutar e dizer que você vai ter 1% desse mercado, que quando você tiver 10% desse mercado, então você vai ser milionário, porque isso não vai funcionar. São pouquíssimas empresas que chegam nesse patamar, e por isso que o mercado precisa ser grande o suficiente, porque mesmo com uma parcela bem pequena, você consegue ser economicamente viável. E esse é um ponto-chave, né? Por quê? Porque demonstra o quanto você conhece daquilo que você está aplicando. Existem soluções que são fantásticas, mas não tem pessoas suficientes para pagarem por ela, né? Ou para você atingir a quantidade de pessoas que seria necessária para você realmente ser um negócio rentável, você precisaria fazer um esforço muito grande de marketing. E aí o custo para isso torna inviável você chegar nesse patamar. Então, é importante você entender, né, qual que é a sua capacidade, quantas opções de clientes você tem, né, e qual a facilidade que você consegue, com uma estrutura de marketing e vendas, de alcançar essa fatia do mercado, porque isso vai ser importante dentro das suas fases de crescimento. Tração. Tração não é somente receita, tá? Especialmente quando você é uma startup nova, muitas vezes você não tem dados, né? Então, você ainda está naquela fase de começando a ter os primeiros clientes pagantes, né? Você tem poucos meses de informação.
Então, às vezes, você não tem muita coisa que dizer. Só que tração, ela significa qualquer movimento que é feito mostrando uma tendência. Então, por exemplo, se o seu aplicativo tem 100 registros no mês, no outro mês ele tem 120, ele teve um crescimento de 20%. E aí, se no outro mês ele consegue crescer mais 20%, isso mostra uma tendência. Se, por exemplo, você consegue expandir a tua receita, né, em valores, isso é uma taxa de crescimento. Se você consegue aumentar a sua margem, isso também é um dado de tração. Então, existem várias informações onde você consegue mostrar que o teu negócio está em movimento, que ele está em movimento positivo e crescente. Então, não somente receita. Por exemplo, você pode mostrar como dado de tração uma diminuição do seu custo de aquisição. Então, esse é um dado que você pode usar para mostrar para o investidor que você está evoluindo dentro do teu mercado, que você está evoluindo dentro do seu produto e que isso vai tornar ele cada vez mais interessante. Então, todas essas tendências, né, que você já realizou são tração. E você tem que utilizar essa informação da melhor forma possível. Conforme você vai tendo mais dados, tendo mais tempo de vida, você vai conhecendo melhor os seus números. Quanto mais você conhece os seus números, mais fácil fica convencer um investidor daquilo que você está fazendo. Quando um investidor quer saber quais são os seus competidores, na verdade, isso é como se fosse um teste, né? Para saber se você realmente sabe quem são as pessoas que você tem que acompanhar, que você tem que estar de olho, se você entende que mercado que você está. Às vezes a gente pega alguns decks que tem lá como principal competidor a Amazon. Então, se o seu principal competidor é a Amazon, realmente vai ficar muito difícil para o investidor, né, você competir, você chegar perto, pode ser que lá na frente, num Series D, você consiga. Você tem que trabalhar dentro do teu universo, quem são os seus competidores dentro do nível que você está e dentro do próximo nível. Não adianta você pegar um benchmark de 1 bilhão e dizer que ele é o seu competidor, porque você não vai conseguir competir com ele. Você ter eles como referência é ótimo, mostra que existe um mercado, mostra que existe um potencial, mas não é contra eles que você vai competir. E por isso que esse slide, ele acaba sendo uma forma de entender, né, com quem que você está brigando, quem que está no mesmo mercado que você, com as mesmas ferramentas que você tem, né, com o mesmo nível, né, de alcance dos clientes que você tem, né, porque você não vai brigar com o benchmark, ele está brigando num outro patamar, com outra estrutura que você não tem. Dentro do que você tem, com quem que você vai brigar, com quem que você vai ganhar. Então, esses são realmente os seus competidores. A equipe especialmente quando você é uma startup iniciante, o ponto fundamental de captação de investimento. Quando você ainda não tem muito dado, é a capacidade de execução do time que convence o investidor. E muitas vezes no deck a gente vê as fotinhas, né, o que é super importante, porque mostra um pouco, né, da pessoa, dá uma cara, né, para uma identidade para a tua startup, né, mostra um pouco da personalidade de cada um, mas a gente acaba vendo que colocam alguns ícones de faculdade, né, e aí você não consegue entender o que aquela pessoa fez naquela faculdade, né, ou então colocam coisas que não tem nenhuma relação com o tipo de produto que está sendo desenvolvido, né, então, por exemplo, eu já vi uma vez um CTO que era formado em gastronomia, e estava lá, o CTO colocando que a formação dele era em gastronomia. Isso não é relevante para a startup, isso não é relevante para o investidor. O investidor quer saber o quê? Que ele tem 10 anos de programação, de que ele realmente tem algo que faz sentido com a função que ele está desenvolvendo dentro da empresa, né, com o que ele está agregando dentro da empresa, né, e com o tipo de produto que ele está trabalhando. Então, se ele vem do mercado, se ele não vem do mercado, se ele tem habilidade técnica relacionado ao que ele está criando. Então, não adianta você colocar 50 títulos diferentes, formações, coisas que não sejam atreladas. Importante colocar os pontos chaves de carreira, de coisas de conquistas, né, que fazem sentido dentro daquilo que te gabaritam daquilo que você está fazendo. Então, se, por exemplo, você não tem uma formação, mas você tem uma experiência, vale mais destacar a sua experiência do que a sua formação. Então, pensar
que você é? Eu sou o CEO, o que o CEO precisa ter? Não é só a ideia. Quais são as minhas habilidades que eu já trago, curriculares, acadêmicas, práticas, que agregam valor? E colocar esses 3 tópicozinhos lá para cada um, para que o investidor consiga entender essa equipe realmente tem a capacidade de executar, né? Isso que precisa ser entendido. Eles conseguem fazer, por que eles conseguem fazer? Porque eles já têm contato, porque eles já têm experiência, porque eles já passaram, porque eles já trabalharam, porque eles já estudaram, e é isso que precisa estar no slide da equipe. Voltando novamente à questão das projeções, no caso desse slide de projeção, ele vai ter tanto a parte realizada, o que você já tem de dados, né, realizados, como o que vai acontecer no futuro. Quando você cresce, né, quando você chega em estágios maiores, você vai precisar fazer as projeções e colocar informações mais detalhadas, então colocar o seu EBITDA, né, e colocar toda a sua previsão de trimestre e tal. Quando você vai fazer um deck, esse é só a primeira foto. Depois, o investidor vai pedir as suas projeções, e por isso as informações precisam bater, né, e aí vai entrar no detalhe. Então, é importante que você coloque lá qual que é a sua projeção de crescimento de receita dentro do período de tempo. Normalmente, você tem o realizado, né, ano a ano, você pode colocar o ano atual em trimestres, e aí você coloca pelo menos mais 3 anos aí do que vai acontecer. O investidor, ele não vai olhar os 3 anos, ele vai olhar esse ano, o ano que vem. Por quê? Porque é o período que ele realmente vai entender que vai acontecer a próxima rodada. Se a sua curva de crescimento não fizer sentido, não for interessante para a próxima rodada, ele não vai entrar. Por quê? Porque o próximo investidor vai olhar essa curva de crescimento e vai entender que ela não é exponencial e vai fazer com que ele não entre. Se ele não entrar, o investidor que está nessa rodada não tem possibilidade de sair. Então, ele sempre vai olhar o que vai acontecer na próxima rodada. Se o seu crescimento for atraente, for interessante, dentro dos próximos 24 meses, é isso que ele vai contar efetivamente. Mas por que pede tanto dado? Porque ele quer entender como que você está vendo o seu negócio, porque existem muitas pessoas que simplesmente chutam os números, né? Então, que elas colocam lá que elas vão ganhar 1 milhão esse ano, e o ano que vem elas vão ganhar 15. E existem números que não fazem sentido. Então, não adianta só fazer uma conta de multiplicação. Você tem que explicar como é que você vai sair de 1 para 15, né? E isso vai estar dentro da sua planilha detalhada de projeções, que é onde o investidor realmente vai se debruçar. Só que se for uma coisa muito discrepante, muito assustadora, ele já não vai levar a sério. Então, dificilmente ele vai acreditar que você sabe o que você está fazendo. Muitos investidores se preocupam como que a startup vai utilizar o dinheiro. Investidores, eles não gostam de investir simplesmente em manutenção, o que você tem, né? Por isso que hoje no mercado, a maior parte dos investidores já procuram empresas que estejam em break-even. O break-even é o equilíbrio entre a receita e a despesa. E o break-even é algo que você vai entrar e vai sair várias vezes ao longo do tempo, porque vai ter mês que você vai fazer investimentos maiores em alguma coisa e vai ter um resultado negativo. Mas o que é o break-even que ele olha? É você ter condições de, não tendo receita adicional, conseguir manter a empresa viva. Então, se você consegue hoje, dentro do que você tem, seja 3 fundadores, 2 funcionários, enfim, servidor, tal, já conseguir pagar isso com seus clientes, isso dá uma tranquilidade, uma segurança para o investidor, porque se algo ruim dentro do teu plano, né, não der certo, você ainda não morre. E aí você tem tempo de se recuperar, você tem tempo de se ajustar. Quando você já entra, né, com o investimento, queimando esse investimento, não para crescimento, mas para manutenção, as suas chances de conseguir crescer a tempo de fazer uma nova rodada diminui. Isso vai fazer com que o interesse do investidor também diminua. E esse dinheiro, normalmente, ele vai ser gasto ou em marketing, vendas, ou em tecnologia. Então, são as duas partes que fazem com que o negócio ganhe valor, né? Então, você
investe em marketing, o que vai gerar mais receita, e aí com mais receita você vai se tornar interessante, ou você investe em tecnologia, o que vai criar mais diferenciais, mais barreiras, e o que vai tornar você também mais interessante. Então, sempre pensar quais são os objetivos, o dinheiro vai ser usado para quê? E aí você conseguir demonstrar que o uso desse dinheiro vai agregar valor para a empresa. E é isso que o investidor vai procurar ver dentro desse dinheiro. Então, é importante você entender os seus números para você saber, por exemplo, quando você fala que você vai investir 40% em marketing, o investidor vai querer saber que marketing que você vai fazer. E aí você tem que ter a resposta. Eu vou gastar em ads, eu vou gastar em time comercial, eu vou gastar em ferramenta, né? E isso tem que estar detalhado. Por isso que é importante você entender os seus números, para que quando o investidor perguntar, você ter segurança para poder explicar. Alguns cuidados bem importantes, né? Não deixe para captar no último mês. Por quê? Porque o processo de captação, ele é um processo lento, tá? O processo de relacionamento, de troca, né? Muitas vezes vai passar por várias etapas, por várias pessoas, por comitês. Muitas vezes esses comitês têm datas específicas de reunião, né? E isso pode levar 2, 3, 4, 5 meses para passar de uma etapa para outra. Se você deixar para captar no último mês, você ou não vai conseguir, ou vai conseguir numa condição muito ruim. Por quê? Porque o investidor vai ver que você está no momento de vida ou morte e vai acabar te fazendo uma proposta que acaba não sendo tão interessante para você e para o futuro da startup. Então, faça o processo com calma e também no momento onde você possa se dedicar, porque não se esqueça, a startup precisa continuar crescendo enquanto você está fazendo a captação. Então, isso vai tomar o seu tempo, vai tirar o seu foco, e o seu time precisa te apoiar para isso. Ter tudo pronto antes de falar com o investidor. Tenha suas projeções feitas, tenha o seu deck feito, dê uma organizada nos seus documentos, verifique se o seu financeiro está certo, se a sua contabilidade está certa, se os seus contratos de vesting estão certos. Por quê? Porque não adianta nada você passar por todo o processo para depois acabar perdendo o investimento numa due diligence. Eles vão ser verificados. Então, você sabe que você vai precisar. Então, você já consegue antecipar esse momento e estar com tudo na mão. Se você conseguir ter todas as coisas prontas, isso vai te economizar muito tempo dentro do próprio processo de due diligence. Se você não tem essas coisas, procure profissionais para preparar os seus documentos, para te ajudar no seu processo. Muitas vezes, não ter contratado um advogado para fazer um contrato de vesting e pegar um template da internet pode te gerar um prejuízo futuro ou um risco jurídico que vai te atrapalhar, não só como empresa, mas também com a sua relação com os investidores. Então, pense que você é o CEO de uma empresa que vai ser multimilionária. Então, você tem que realmente fazer as coisas de forma profissional. Só que mais importante de tudo é você criar uma empresa que ela seja sustentável, independente de receber investimento. Se você conseguir manter a sua empresa, mesmo com crescimento não tão grande, mas viva, né, funcionando, aprendendo, melhorando, independente do investidor, o investidor eventualmente vai vir, porque o dinheiro vai vir simplesmente para fazer você crescer. E aí isso faz com que você seja muito mais atraente para eles. Quando as pessoas dizem que quando você tem sucesso, investidores batem na sua porta, isso é realmente verdade. Se a sua empresa está crescendo, se é uma empresa sólida, em algum momento você vai ter investidores sem precisar procurar. E isso é muito importante dentro do universo de startups. Bom, para quem quiser saber um pouco mais de investimento em startups, outras dicas, tanto com relação aos investidores, como com relação ao processo, como funciona, tem aí na Amazon para Kindle o livro Investimento em Startups, o que ninguém te contou. Então, se vocês tiverem interesse, né, por favor, procurem, e foi um material que a gente desenvolveu exatamente para facilitar, né, para evitar alguns erros que muitas vezes causam a morte das startups. E aí eu vou abrir aqui para perguntas, não sei se nós temos alguém, tem os meus contatos aí. Deixa eu ver como nós estamos aqui. De tempo, a gente tem 10 minutinhos aí de tempo. Isso, tem bastante tempo. Tudo bom, Fabi? Tranquilo? Para quem não me conhece, prazer, eu sou o Luiz, eu sou um dos colaboradores da Campus Party.
Eu acho que sua palestra foi tão bem explicada que eu acho que a galera não teve tantas dúvidas assim. Mas uma coisa que me intriga bastante, que eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais, é a parte dos diferenciais, né? Porque, por exemplo, eu fiz empreendedorismo e um erro comum era desenvolver os diferenciais da empresa. As pessoas falavam, vou abrir uma lanchonete. Qual que é o seu diferencial? Meu diferencial é baixo custo e boa qualidade. Mas, poxa, isso não é um diferencial. Toda lanchonete preza por isso, né? Se você puder citar alguns exemplos aí de empresas e seus diferenciais, talvez clareia um pouco mais para as pessoas o que seria um diferencial para uma empresa. Tudo bem? Então, o diferencial, depende muito do produto, né? Então, por exemplo, se você tem um produto, vamos supor, que é health tech, e você tem uma patente, a patente é um diferencial. Então, é tudo aquilo que você tem a mais, né? Então, assim, vamos supor, preço não é diferencial, porque preço, na verdade, ele é um fator de mercado que está atrelado a diversas situações. Muitas vezes você dá desconto faz com que você simplesmente vá falir mais rápido a sua empresa, ser mais barato, né? Só faz com que você vá conseguir falir mais rápido. Então, diferencial é aquilo que você usa porque você tem um benefício, porque você tem um algo a mais. Então, deixa eu tentar. O exemplo que eu uso muito é esse do aplicativo de finanças, né? Porque ele resolve o problema, mas ele traz coisas a mais. Então, ele traz dicas financeiras, ele oferece outros produtos, e isso sim faz diferença. É algo que eu não pedi, mas que, como veio, eu passo a usar. E aí, como eu gosto, isso me mantém com eles, porque eu não vou trocar por um outro produto que só resolva o problema. Entendeu? Então, tudo aquilo que faz com que você crie uma diferença da pessoa, do teu concorrente que está solucionando o mesmo problema, né? Então, e tudo que esteja relacionado com algum tipo de economia, né, em tempo, tudo que seja mensurável. Então, vamos supor, se eu tenho um aplicativo que ele conecta automaticamente com 2 bancos, né, e eu tenho um outro que conecta com todos os bancos, então isso é um diferencial. Por quê? Porque eu tenho mais possibilidade de, se eu quiser abrir uma outra conta no outro banco, de eu não perder aquele cliente, entendeu? Então, tudo que faz com que você crie uma barreira, que você faça com que o cara fale, não, eu não vou mudar porque eu já me acostumei demais, ou porque já resolve o meu problema muito melhor, muito mais fácil, né, do que o meu concorrente faria. Então, quando você olha o diferencial, você pode olhar muito bem para quem faz o que você faz. Então, se você tem algum concorrente que tem um produto parecido, você consegue olhar o que você tem além do que ele está fazendo. E aí isso pode ser um produto agregado, uma feature, né, nova, que seja difícil de copiar. Né? Não adianta ser só uma telinha, um botãozinho mágico, tem que ser algo que realmente que tenha uma tecnologia. Então, vamos supor que eu tenho uma ferramenta de marketing, e aí, na minha ferramenta de marketing, tem inteligência artificial, e a outra não tem. Na minha ferramenta de marketing tem BI, e a outra não tem. Então, coisas que você, para o seu concorrente ter, vai levar tempo, recurso, e ele não tem agora. Então, você já saiu na frente, entendeu? Então, tudo isso pode ser considerado diferencial. Mas aí teria que analisar produto a produto, né, para a gente conseguir entender a particularidade, o que é relevante para aquele mercado, né? E o que gera, e sempre tem em mente, economia de tempo, economia de dinheiro ou benefício adicional. Isso mostra bastante a importância do benchmark também, né? Que conhecer o seu concorrente para poder saber identificar seu diferencial, né? Bem interessante. E o concorrente que está no mesmo nível que você, né? Você chegar lá no benchmark é o teu sonho, pode ser que você vá longe, né? Mas não adianta você se comparar diretamente com ele, né? Mas se você tem coisas, por exemplo, que ele já tem, é lógico que você tem que falar, você tem que falar tudo que te beneficia. Tem que vender seu peixe, né? Está perguntando, né? Quando os concorrentes são apenas de outros países, ainda assim é interessante levá-los em consideração? Até que ponto? Depende da sua estratégia de crescimento. Então, por exemplo, se você tem um produto que é global, você pode considerar os concorrentes de outros países.
Se você tem um produto global, mas você não vai internacionalizar dentro de um período de tempo curto, não faz sentido. Então, depende, nesse momento que você está vivendo um momento de crescimento regional, você considera mais os seus concorrentes regionais. Se você está pensando já como um próximo passo, uma expansão internacional, então você vai começar a ter ele como concorrente direto, que você vai brigar pelo mesmo cliente, e aí sim você vai utilizar ele como referência. O que é diferente, por exemplo, na questão do valuation, quando você vai fazer o comparativo de valuation com uma solução global, aí sim você usa o concorrente internacional. Por quê? Porque em algum momento você vai competir com ele na captação de investimento. Então, você precisa estar nivelado com ele, então, por isso você não pode desconsiderar, entendeu? Então, uma coisa é a concorrência de mercado, de cliente, e uma coisa é o crescimento de valuation de potencial da empresa. Então, dependendo do que você tem como estratégia, especialmente sempre considerando os próximos 18 meses, é o que vai determinar o peso deles nas suas comparações. Nem o Pink serve falar, vai conquistar o mundo, então... Você pode chegar lá, mas você só precisa dividir em pedacinhos, né, e aí cada pedacinho você usar uma estratégia, né, e um alvo, especialmente no que se refere aos investidores que você vai contactar. Perfeito. Mais perguntas? O pessoal tá calmo. Gente, o deck, ele é um documento super importante, e ele precisa ser atualizado constantemente, tá? Então, é muito importante, inclusive, que vocês consigam entender qual que é o deck que aquele investidor está recebendo, porque, às vezes, acontece algum fator relevante, vamos, você manda hoje um deck para o investidor, e ali, sei lá, dali a 2, 3 meses, você sai na imprensa, e ele olha o nome da sua empresa, e fala, eu já vi isso, que interessante, eles cresceram, fizeram tal, e ele volta naquele deck. E, às vezes, a informação que estava naquele deck já não é mais a informação da tua empresa, já está melhor. Então, você tem que atualizar esse deck, e uma das coisas interessantes de fazer é, os investidores que você realmente quer, né, investidores que você entende que são estratégicos, que fazem muito sentido, é você sempre manter contato, sempre mandar um e-mail com alguns dados, especialmente dados percentuais, né, dificilmente você vai colocar dados abertos, né, mas, por exemplo, uma vez por mês, aquele investidor que realmente você tem interesse, você faz um follow-up para ele, e você fala assim, crescemos mais 10%, crescemos mais 20%, mais 50%, mas aí você não fala sobre o quê, né, mas é mais uma forma de manter e de mostrar aquilo, e sempre falar as notícias boas, né, então aconteceu alguma coisa bacana, então manda para o investidor, olha, lançamos uma feature nova, seria legal a sua opinião e tal, porque aí ele está sempre lembrando de você, talvez às vezes não seja ainda aquele momento, ele ainda não ficou completamente convencido, mas ele pode revisitar a opinião dele baseado naquilo que você está dando de informação nova. E uma coisa importante é entender que o processo de captação, hoje um processo de captação seed no Brasil, ele leva em média de 8 a 12 meses, tá? Então, ele é um processo que você consegue encurtar se você estiver preparado, né, com tudo na mão, mas ele é um processo lento. Então, não adianta contar que você vai começar a fazer a captação e em pouco tempo esse dinheiro vai estar na conta, porque existem várias etapas dentro desse processo. E aí, nesse meio tempo, muitas coisas podem mudar. Tanto a sua empresa pode morrer por falta de fluxo de caixa, né, como a sua empresa pode crescer demais. Às vezes, um investidor que você falou há 6 meses atrás, hoje já não faz mais sentido. Então, quando você decidir por fazer a captação, é para você entrar com tudo, né, com tudo pronto, né, com todas as justificativas, com todos os documentos, para você realmente conseguir abreviar, né, esse tempo e fazer com que a sua startup consiga tirar o maior proveito desse aporte. Você disse também da renovação do deck anteriormente, né? Quanto tempo mais ou menos recomenda fazer a renovação? Sempre que tiver um evento grande, com quanto tempo mínimo para poder renovar? Como...
O deck, assim, o deck ele tem, como eu falei, ele é conectado com outros documentos, né? Então, como, por exemplo, as projeções, o seu uso do dinheiro, todas essas coisas. Então, toda vez que você tem uma alteração relevante, é importante que você mude. Então, por exemplo, você fez o fechamento do mês, se você quiser, você pode atualizar as suas projeções. Você atualizando suas projeções, se teve uma mudança relevante, então vamos dizer que você projetou que você ia faturar 200 mil e você faturou 500 mil. Você quer contar isso, então você atualiza, né? Vamos dizer que você conseguiu lá, que você está pedindo 40% do dinheiro, sei lá, 400 mil para marketing, e o seu CAC era R$1. E aí você conseguiu melhorar o seu CAC, e seu CAC agora é 80 centavos. Então, isso gera um impacto, né, em cadeia, muito grande. Então, se há um resultado positivo, você vai lá e você atualiza. Né, então, mas assim, pelo menos a cada 2 meses, dentro do processo de captação, né, em si, ativo de captação, você vai alterar esse deck várias vezes. Mas é bom ter sempre um deck na mão atualizado para que você realmente consiga, se pintar a oportunidade, né, falar com o investidor aí já com todos os números na mão. Perfeito. Agora entendi, muito obrigado. Agora, com relação... A gente ainda tem bastante tempo, o pessoal está tranquilo, né? Que bom. Bom, a gente pode falar de outras coisas relacionadas à captação de investimento, que são detalhes bastante importantes, né? Então, assim, entender que tipo de investidor você vai procurar em cada momento da sua startup, né? Se você está fazendo uma captação, uma primeira captação, o ideal é que você faça essa primeira captação com a sua família, com os amigos, né? Essas pessoas, elas não vão fazer muitas exigências, elas não vão discutir o seu valuation, né? Então, elas vão te dar uma condição diferenciada de negociar, né? E você vai conseguir aí, de forma mais rápida e menos burocrática, fazer, né, essa negociação e conseguir o aporte para que você consiga crescer mais um pouquinho. Quando você já está com alguns dados, com alguns números, né, mais relevantes, e você vai para uma captação um pouco maior, é importante você entender se essa captação, ela cabe para um investidor anjo individual, né, para um grupo de anjos, né, ou para um fundo de investimento. Nas captações iniciais, então até um seed, o normal é que você converse com grupos de anjos ou investidores individuais, dependendo do tamanho do aporte, né? Hoje, um aporte seed no Brasil, ele vai aí entre 600 mil, que é mais ou menos o ticket de um grupo de anjos, né, médio do mercado, até 1,5 milhão, 2 milhões, você trabalha com composições de grupos de anjos, com composições de investidores individuais com mais facilidade. Quando você passa desse valor, a sua composição, ela passa a ser muito mais para fundos de investimento early stage, né, então, que são fundos que fazem aporte em startups que ainda estão dentro desse momento de crescimento, né, já demonstrando números interessantes, já break-evadas, né, que já precisam de um investimento maior para melhorar a sua estrutura de marketing, para poder melhorar a sua performance, assim como também para desenvolver novas tecnologias. E aí você já vai para uma composição de fundo de investimento com um grupo de anjo. Quando você sobe um pouquinho mais, né, faz muito mais sentido você falar diretamente com fundos de investimento somente. Por quê? Porque você não pode colocar muitas pessoas no seu cap table, né? Quando você tem um investidor, você está colocando um sócio na sua empresa. Esse sócio, ele tem acesso às informações. Então, se você faz uma captação onde você coloca muitos investidores, além de serem muitas pessoas para você administrar, são muitas pessoas com acesso, são muitas pessoas com direito. E isso, nas próximas rodadas, pode virar um empecilho para o investidor que esteja entrando. Então, se o investidor tiver que escolher, por exemplo, uma startup que fez um equity crowdfunding, que tem 200 investidores dentro do cap table, e uma startup que fez uma captação com um grupo de anjos, que tem 18 anjos,
eventualmente, ele vai preferir trabalhar com aquela startup que tem um número menor de investidores. São menos pessoas para negociar, né, menos expectativas, né, para alcançar, e vai facilitar também a questão das informações, porque você imagina que muitas vezes quando você faz a sua negociação, especialmente negociação anjo e seed, né, você não está pensando muito no futuro, né, mas aí você cresce, e aí você vira uma empresa que está faturando aí 10 milhões, 12 milhões, 20 milhões, e aí você tem aquele cara que colocou 5 mil reais, que ele sabe tudo da sua empresa, né, então o seu estágio, o seu tamanho vai mudar muito, né, e a importância desse investidor também, porque esse investidor do início, ele já não vai ser tão relevante quanto um investidor no futuro, numa captação maior. E aí, às vezes, você deu uma cadeira de board para esse investidor inicial, e aí você fica, né, com muitos investidores como membros de board, né, ou com pessoas que realmente não agregam mais para aquele estágio que você está, na sua empresa, informações ou contatos que sejam relevantes. Então, é muito importante, dentro da sua estratégia de captação, você entender o investidor que faz mais sentido para você e o que faz sentido abrir mão naquele momento, né, em termos de ações e em termos de direitos também, né, então, quantas pessoas vão poder ter acesso, quais são os direitos que eles têm de voto, de veto, e isso tudo vem depois, já na parte do contrato, porque, por exemplo, quando você está fazendo uma captação de 400 mil, quando vem no contrato dizendo que para você fazer uma dívida de 50 mil, você precisa da aprovação dos investidores, pode até fazer sentido, porque você estaria usando 25%, aí 30% do seu investimento, qualquer coisa que seja relevante dentro do aporte, né, e que pode comprometer os objetivos. Então, ele quer ter uma voz ativa. Mas se você cresce, você está faturando 10 milhões, você não ter a liberdade de assinar um cheque de 50 mil, já não faz mais tão sentido. Por quê? Porque já não é algo que vai comprometer a empresa, e faz parte do crescimento. Então, essas pequenas decisões que você toma no início, né, da sua captação, elas impactam o futuro, né, da sua jornada, né, do que vai acontecer com os investidores que vão entrar. Existem muitas pessoas fazendo a mesma coisa que você está fazendo, né, são muitas startups nascendo todos os dias, né, e o investidor, ele vai tentar minimizar o risco, e ele vai minimizar esse risco tentando buscar o time que tem mais capacidade, que demonstra mais, os números que estão mais consolidados, né, e as startups que têm um cap table mais saudável. Hoje existem, por exemplo, fundos que, para seed, se os fundadores não tiverem 80% das ações, né, eles não investem. E aí, às vezes, você fez uma negociação com um anjo, ou com uma aceleradora, ou com uma venture builder, e você já comprometeu aí 20%, 30% antes de chegar nesse estágio. Então, precisa pensar qual que é a sua necessidade de captação, o que faz sentido. Quanto mais você consegue caminhar dentro do crescimento da sua startup sem investimento, especialmente no começo, mais chance você tem de fazer rodadas mais saudáveis, né, e maiores depois. Então, às vezes, sacrificar um pouco mais, né, fazer o bootstrapping mais alguns meses, sofrer um pouquinho mais, faz muita diferença. E a gente está falando, às vezes, de startup que precisa de 3, 4 meses, 6 meses para chegar num outro patamar. E, às vezes, esses 6 meses no começo, ele chega a dobrar ou triplicar o valuation que essa startup tem a capacidade de negociar, né? Então, não ter pressa, né? Se o seu negócio é um negócio que ele pode ser sustentável, especialmente nesse primeiro momento, com poucos recursos, bem controlado, muita coisa feita diretamente pelos sócios, essa é a melhor opção. Por quê? Porque você realmente vai conseguir fazer uma negociação muito mais vantajosa num outro momento,
né? Então, às vezes, ter o dinheiro só para ter na conta, né, você vai demorar muito ainda para ganhar, para gastar aquele dinheiro, para precisar usar aquele dinheiro. Quando o valuation ainda é muito inicial, ainda está muito baixo, pode matar a sua startup, porque você não tem espaço depois para novos investidores, né, ou você acaba limitando muito as opções de investidores que você teria, que se interessariam pela sua empresa, né, então, sempre pensar qual que é o melhor momento, como que a sua startup está, você realmente precisa desse dinheiro, ou você precisa de tanto dinheiro, às vezes vale mais a pena fazer uma rodada intermediária, né, simplesmente com alguns objetivos, do que você fazer uma captação grande, sendo que você ainda vai demorar aí talvez um ano para gastar esse dinheiro, né? Por quê? Porque em um ano o seu crescimento vai ser relevante e tudo na sua startup vai mudar, né? E especialmente o seu valuation. Então, dentro do próprio livro eu tenho uma tabela de diluição que mostra a diferença que faz uma decisão, né, de valuation no início, o quanto que isso implica depois para os fundadores em termos de resultado financeiro, né, a diferença que isso faz na saída, porque em algum momento você também vai realizar o seu lucro, e esse percentual vai fazer falta na captação e também no seu resultado. É importante que você consiga ter ações suficientes da sua empresa, de forma que você se mantenha motivado, né, de que forma que você se mantenha dedicado a esse projeto, né, da mesma forma que você estaria no começo. No começo é fácil, todo mundo está empolgado, todo mundo está cheio de ideias, né, mas a energia vai diminuindo, né, o ritmo de trabalho numa startup, ele é muito intenso, e aí com o tempo você realmente precisa ver que vai valer a pena, porque senão qualquer coisa que aconteça no meio do caminho vai te balançar e você vai realmente perder o seu foco, e isso pode ser aí realmente um problema, tanto com os seus sócios, como com os resultados que você entrega, né? Então, são coisas para levar em consideração que estão diretamente relacionadas com captação de investimento, né? Então, dinheiro do investidor é bom, dá um certo conforto, mas ele pode atrapalhar também. A gente ainda tem um tempinho a mais para pergunta, mas o pessoal está muito quieto. Como eu falei, sua apresentação foi muito boa, eu acho que a galera nem ficou com dúvida, não conseguiu nem ter dúvida, de tão bem explicado que foi a sua palestra, muito obrigado. Que a gente tirou um tempo bem bacana, né, tentamos condensar bastante a informação, né, o deck como eu falei, é uma coisa bem simples, né, que às vezes acaba confundindo um pouco e as pessoas acabam colocando coisas demais, né, e não explicando direito, né, então, ou explica tanto que fica confuso, né. É muito importante, quando você está fazendo o deck, você fazer uma revisão, pedir para uma pessoa que não seja do seu mercado para ler o seu deck, né, porque às vezes a gente está tão inserido naquilo, né, nos termos e tal, que a gente acaba não percebendo que a gente está falando, às vezes, com pessoas que não entendem do que a gente está falando, né, então, especialmente no que se refere a problema e solução, é muito importante que seja óbvio, né, o problema é esse e eu resolvo desse jeito, e isso é fundamental, porque é isso que faz efetivamente as pessoas pagarem. Sim. O Érico está perguntando qual o caminho que o empreendedor deve buscar contratar consultoria? Então, o empreendedor, ele pode aprender sozinho, ele só demora mais tempo, é importante só que ele realmente vá atrás da informação, né, dá para fazer por tentativa e erro, só que você vai gastar mais tempo, e talvez, às vezes, você não tenha esse tempo. A consultoria, ela funciona muito bem, porque
ela acaba já sabendo como fazer, já sabendo como apresentar, porque é o dia a dia, né? Como empreendedor, a gente tem várias coisas ao mesmo tempo para fazer, desenvolver o produto, pensar como vende, melhorar o marketing, né? Então, tem tantos focos, tantas coisas que você precisa aprender, que talvez não seja esse o momento de tentar aprender sobre captação, e aí uma consultoria consegue realmente te economizar esse tempo. E aí, quando você está num estágio mais avançado, você tem mais grana, fica mais fácil de você ter outras pessoas fazendo essas funções, né? Porque no começo, cada fundador vale por 5, né? E aí, depois, você consegue contratar 4. E aí, você consegue ter tempo de absorver, né, todo esse conteúdo, de se preparar, e aí sim fazer com mais qualidade. A questão é que esse primeiro momento, ele é fundamental. Se você fizer uma captação ruim, né, e a captação ruim não é só quanto você recebeu de aporte, é como você fez essa negociação, quem são esses investidores e tal, isso pode te atrapalhar lá na frente, né, e esse é o maior risco. Quando você chega lá no Series A, provavelmente você já tem aí dentro do teu próprio grupo de investidores, pessoas que vão te ajudar, que vão te apresentar, que vão te orientar, você já passou uma vez, já sabe as dificuldades que teve, isso vai ser mais fácil. Mas, especialmente até chegar nesse ponto, né, então, pós-Series A, é importante você ter algum tipo de auxílio, né, seja buscando informação por conta própria, ou procurando pessoas que já tenham experiência nesse tipo de trabalho. A primeira vez sempre vai difícil, né? Depois que aprende, aí E a questão é tempo, porque especialmente no começo, tempo para startup é tudo, né? Então a gente sempre vive, eu venho do lado empreendedor, né? Então é assim, 6 meses pode ser vida ou morte, né? E aí talvez em 6 meses você não consiga aprender e colocar em prática e captar. Então às vezes vale muito mais a pena você falar com uma consultoria que em 6 meses realmente vai conseguir, né? Então essa pode ser a diferença da decisão. Perfeito. O Coconato hoje está perguntando como chama a atenção de uma grande empresa com um projeto inovador, porém está começando agora e não possui recursos. Sempre que você não tem dados é mais difícil, né? São poucas os investidores que investem em PowerPoint, né? Então, o PowerPoint ele acontece muito quando é algo relacionado a um produto que precise que tenha alguma regulamentação, então, vamos supor, que precisa de uma patente, que precisa ser o produto desenvolvido antes de ir para o mercado, né? Então, nesses casos assim, ou com times que já tenham um track record muito forte. Então, alguém que já teve uma startup, que já fez um exit, esse cara, se ele apresentar um PowerPoint para o investidor, ele naturalmente vai ter uma facilidade para realmente captar investimento sem ter colocado nada no mercado, né? Quando você quer vender só a ideia, é muito a questão da estratégia, de encantamento, né? Então, se você quer que uma grande empresa olhe o seu projeto, você tem que começar a ver quem são as pessoas-chave dessa empresa e envolver essas pessoas dentro do seu sonho, que é uma questão de investimento, né, porque, na verdade, você não tem nada para mostrar, você não executou, né, você não tem dado, então você realmente precisa convencer mais no gogó do que com qualquer outra coisa. E aí, nesse caso, relacionamento, contato mesmo com a empresa, com pessoas-chave da empresa que possam defender essa ideia e achar algum caminho. Mas eu sempre recomendo o bootstrapping, né? Primeiro, ter dados, né? Ao menos 6 meses aí de dados de mercado, cliente pagante, para você começar a dizer para as pessoas que o produto pode ser, né? Pode ter potencial. Perfeito. Fiz uma pergunta, mas você acabou de responder, né? Que se você acredita no poder do networking, o networking, ele funciona para tudo, né? No final das contas, tudo é venda, né? Quando você chega na frente de um cliente que foi apresentado por alguém que ele já tem algum tipo de relacionamento, ou na frente de um investidor que foi apresentado por alguém que ele já tem algum tipo de relacionamento, você já começa num outro patamar,
né? Ele vai te dar mais atenção, ele vai te dar mais tempo, ele vai ser mais tolerante com algumas coisas que você não tem a resposta, né? Isso é a prática humana, né? Então, bom, livro de startup tem um monte. Para quem realmente tem interesse de entender mais sobre o processo de captação, eu recomendo sempre o Venture Deals, né, que é uma bíblia de conhecimento em termos de negociação, de relacionamento com o investidor, que apesar de tratar de investimentos maiores, né, é a mesma base de raciocínio que se aplica para qualquer captação de investimento, né, então, é o tipo de livro que você vai usar ao longo de várias rodadas, né, e não só de uma rodada inicial, mas que te faz entender mais como é que funciona o jogo. Porque, na verdade, captação de investimento, quando você entra nesse universo, você não sai mais, né? Então, você vai fazer uma captação agora e você vai fazer uma nova captação em um ano e meio. E você vai fazer outra captação em mais um ano e meio. E é assim até você sair, né, ou por uma aquisição, ou por um IPO, até acabar essa rodada, porque isso que faz parte do jogo. E é muito importante você entender se você quer entrar nisso, né, se você precisa. Às vezes, a sua startup, ela pode ser extremamente rentável, sem precisar a pressão, né, do crescimento exponencial, sem precisar dominar o mundo, né, ela pode ser saudável financeiramente e mentalmente para você, sem que você precise disso. Porque o investidor cobra, né, você, com cada etapa, ela vai trazendo mais responsabilidade, mais restrições, né, e tem pessoas que não se adaptam, né, então, quanto que você quer de autonomia na sua empresa? Porque quando você chegar, por exemplo, num Series A, você já vai estar diluído num ponto que você possivelmente não vai conseguir tomar uma decisão sozinho, né? Então, como é que você se relaciona com os teus investidores, com o teu grupo, né? Vai chegar um momento que você vai perder, né, o controle da empresa. E aí as suas decisões são dos outros. Você precisa convencer os outros a tomar, a decidir pelo seu lado, né? Como é que você lida com isso? Porque você vai vendendo ações, mas você vai vendendo autonomia também, né? Então, enquanto você é dono 100%, você faz o que você quer. Cada vez que você faz uma rodada de investimento, vem algumas responsabilidades que você vai precisar cumprir, né? E aí você precisa ver se você está preparado para isso. E se a sua startup também te permite, né? Porque se você está numa startup que você é a pessoa que faz tudo, né? E aí você vai parar para fazer captação, e aí quem é que vai fazer o que você faz? Aí enquanto você está captando investimento, a sua startup despenca, né? Porque você é o cara que vende, você é o cara que programa, você é o cara que faz as coisas acontecerem. Então, entender também se é o momento certo para você fazer esse movimento, né, de parar o que você tem hoje no seu dia a dia para dedicar tempo para a captação. Porque você não vai falar com um investidor só, não vai ser uma reunião só. São vários investidores e várias reuniões, né, vários documentos, precisa estar atualizando, precisa estar fazendo, precisa estar enviando, né, então tudo leva tempo, né, então é importante você entender se você consegue dar conta de fazer tudo isso, se você tem suporte do seu time para fazer isso. E é muito importante estar com outros empreendedores, né, eu acho que a prática, né, ela faz com que você consiga aprender muito, né, e tem pessoas que já fizeram captação e que podem te dar dicas, né, do que não fazer, né, e que podem te apresentar diretamente para outros investidores. E isso você também consegue, criando network, indo para evento, participando, encontrar outras pessoas que consigam te auxiliar, né, e te economizar tempo aí, né, nessa jornada. Parece que está tendo um problema técnico. Não tem problema, Giovana, estamos aqui.
Acho que está funcionando, não sei, pessoal, estão me ouvindo? Ah, beleza. Ótimo. Que surgiu aqui a mensagem de que estava com probleminha técnico, como eu estou hoje no hotel aqui, então de vez em quando a internet fica bem ruim. Bom, quem está começando a startup ou quem está começando o processo de captação, né? Quem está começando a startup, o foco tem que ser desenvolvimento de produto, né? Em termos de pensar futuro para captar, é começar a traquear, né? Começar a ter dados, né? Para que você consiga depois mostrar as tendências para o teu investidor, né, e isso você consegue coletar muito antes de pensar em ir para o investimento, né. Existem algumas pessoas no mercado que fazem um excelente trabalho, inclusive de educação, né, uma das pessoas que eu gosto muito e que já fizemos alguns dias dentro até da Dilimet, é o Amoripinho, né, que foi presidente da Associação Brasileira de Startups. Ele tem muito assunto sobre o tema, ele tem podcast, ele tem cursos, né, então ele tem uma visão pró-empreendedor, porque ele vem do lado do empreendedor, então acaba sendo mais interessante. Tem que tomar um pouco de cuidado na aquisição de informação, de onde que ela vem, né, porque, por exemplo, se você ficar seguindo o investidor ele vai falar aquilo que é pro lado dele, né, ele vai puxar a sardinha pro lado dele, e muitas vezes vai tentar te convencer de que algumas práticas são normais e que está tudo bem, e não são, né, então, isso, especialmente, por exemplo, com relação à valuation, né, não existe tabela de valuation, é uma negociação, existem alguns métodos que podem ser utilizados para fazer análise, mas no final das contas tem todo um raciocínio, né, e uma necessidade de pensar no futuro da startup. E tem investidores que têm uma tendência a buscar um percentual maior de equity, colocar aí algumas informações no mercado que realmente não são. Existe muita diferença de mercado nacional para o mercado internacional, o tipo de investidor, a tolerância deles ao risco é diferente, né, então, existem algumas pessoas muito boas no mercado, né, mas eu entendo que a melhor fonte de informação é quem já viveu. Então, realmente, empreendedores que fizeram captação, né, então a gente tem aí Gustavo Caetano, que tem um livro bacana, que tem bastante informação, é um grande influencer no LinkedIn, que traz aí um conteúdo bacana, buscar olhar pessoas como você, né, empreendedor que realmente entende o dia a dia, que entende as particularidades de tocar uma empresa, de criar uma empresa e de lidar com isso ao mesmo tempo. Então, a minha recomendação para aquisição de informação sobre o tema é quem realmente já trilhou o mesmo caminho que você, né, e que talvez não necessariamente tenha o interesse, né, de investir, né, porque aí já acaba não sendo tão tão imparcial a informação, né, porque se você está fazendo propaganda, né, do seu grupo de anjos, ou propaganda do seu fundo de investimento, não necessariamente você está dando as melhores informações para o empreendedor que está buscando o aporte. Meu tempo aqui está acabando, eu espero que vocês tenham gostado, né, tentei consolidar aí bem rapidinho, né, as informações, né, mas fica aí meu contato, que vocês precisarem, estou em todas as redes, né, e sempre à disposição, adoro contribuir com o ecossistema, sou empreendedora como vocês, na raça, né, passei por esses processos, e por isso eu tento compartilhar aí
aquilo que está ao meu alcance, para que vocês consigam aí ter mais sucesso, mais agilidade dentro do processo de vocês. Obrigada, Guilherme. Obrigada, pessoal, Érico, Rosana, Cocunato, Victor, quem tirou um tempinho aí para me ouvir, né? Prometo que eu vou tentar compartilhar mais conteúdos no meu LinkedIn, nas nossas páginas e tal, para esclarecer sempre mais alguns pontos que são interessantes aí para os empreendedores, né, nessa